Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você se aprofundar mais no autoconhecimento, na gestão das suas emoções. Sou Cleiton Pinheiro e estou aqui, no meio da sede da LF Gestão, literalmente no meio do escritório, junto aqui com a equipe da LF Gestão. Dona Ingrid está aqui com a gente hoje. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Dona Arielle. Oi, gente. Então elas vão aqui tirar as dúvidas, né? Que na maioria das vezes é aquela pergunta que você gostaria de fazer e elas estão aqui te representando. Olha só, hoje eu quero falar com você como identificar o invejoso. Nosso tema de hoje é como identificar o invejoso. O invejoso, ele faz parte da nossa vida, ele está no meio de nós. Então não tem como você falar assim, eu não tenho nenhum invejoso. Você ainda não identificou. Mas que ele está no seu meio, sim, ele está. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre eles. Vocês conseguem identificar invejosos no dia a dia? Sim. Como que é isso para vocês? Olha, eu demoro um pouquinho pra pegar. Na maioria das vezes é tipo minha mãe, alguém dando um alerta, assim. Parece que os invejosos, quando estão perto de você, parece que eles gostam de você, né? Então, às vezes, você acaba confundindo. Ele vem direto no ponto, né? Ele sabe como te acessar, ele sabe como te conectar. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos importantes sobre os invejosos. Primeiro, eu quero falar o seguinte. Vou te trazer aqui alguns exemplos de um comportamento de pessoas invejosas. E eu quero que você anote. Até porque depois que você anotar, você vai fazer uma análise se essas pessoas estão fazendo parte do seu dia a dia, estão próximas a você e o que você precisa fazer aí para poder se blindar. Olha só, primeira característica de um invejoso, ele gosta de falar, de fofocar sobre o sucesso das pessoas. Então, você percebe na fala dele a maldade. Você percebe na fala dele um incômodo. Ele não compartilha, assim, com felicidade a conquista de alguém. Uma frase geralmente muito típica de invejoso é: vocês viram? Ficaram sabendo? Fulano trocou de carro. Vocês viram? Exemplo, você viu o que a Ingrid fez? A Ingrid comprou uma casa. Então, assim, o tom de voz, a maneira como ele fala, não é com aquela alegria. Gente, que tem uma notícia boa para dar para vocês, vocês não acreditam, a Ingrid conseguiu trocar de casa, olha que benção. Ele não vai falar isso. Ele vai chegar e falar: e aí, gente, vocês estão sabendo? Então, a Ingrid comprou uma casa nova aí. Comprou, né? Vamos ver se vai conseguir pagar, porque comprar qualquer um compra. Geralmente são comportamentos de pessoas que têm uma característica de invejosa. Diga, meninas. Não, Ô, Cleiton, sabe que eu... Já lembrou dos três aqui? Já. Não, eu só peço que vocês não fiquem olhando para as pessoas que estão fazendo parte aqui, para não entregar ninguém. Ô, Cleiton, aconteceu uma situação comigo ontem, mas aconteceu com uma pessoa, assim, da minha família. Ela trocou o celular... Você veio de moto hoje? Não, mas parece, né? Não, nem de moto eu gosto, gente. Não, só uma dúvida só. Nem de moto eu gosto, gente. Eu achei que você gostava, mas vamos lá, desculpa. E aí, ela trocou de celular. E ela postou que ela trocou de celular. E ela tá morando com outra pessoa da família. E aí, as pessoas começaram a atacar ela e ela começou a mandar print pra mim. E aí, eu falei pra ela assim: olha, eu acho que o mínimo era não ter postado pra evitar esse ataque. Porque as pessoas, trocou o celular, tá rica, que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, só que aí eu também queria perguntar pra você se é uma crença minha também, porque eu preciso trocar de celular. E isso aqui eu falo assim, cara, minhas condições financeiras não condiz com um iPhone um iPhone 14, um iPhone 15. Então eu assim, não trocaria. Aí eu vi a situação dela e comecei também a refletir em mim. Esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom, porque é a realidade de muitas pessoas. O celular que a pessoa anda, ele é incoerente com a capacidade que ela tem financeira. Então ela paga R$10 mil em um celular, que ela parcelou em 12 parcelas, ela abre mão de muita coisa só porque ela quer ter aquele celular, porque na realidade ela quer se sentir aceita, porque o grupo de pessoas que ela anda, todo mundo tem iPhone. E aí, repare que o nível vai aumentando, porque chega uma hora que não basta você ter iPhone. Se todo mundo tiver o iPhone 15, pronto, você vai fazer a dívida, mesmo sabendo que ele não mudou nada praticamente, que só vai pagar mais caro, mas é porque isso faz com que você se sinta aceita. Então, isso aí que você falou, tem mais uma ligação com maturidade,
Porque assim, quando você tem uma certa maturidade, você consegue lidar com isso. A falta dela, eu posso falar o que for para você, você vai comprar. Porque é a necessidade de se sentir aceito. É mais ou menos assim, poxa, todo mundo tem, eu preciso ter também. Sim. Então pode ver, a quantidade de pessoas que termina de pagar um celular, vai lá e já financia outro. Então o ideal aqui seria o seguinte, você ter uma coerência com o nível que você está. Às vezes o celular, ele não tem nada a ver com o restante da roupa que você usa, com a bolsa que você usa, ele está muito acima, entendeu? Mas, como eu entendo que esse é um desafio, e muita gente faz isso, eu vou te falar que eu fazia isso no passado. Então, eu no passado, antes de ter a gestão emocional que eu tenho hoje, o celular era uma das coisas que para mim tinha que ser sempre o mais top, era o mais caro. Então, na época eu usava o Nextel, que é aquele que você apertava e tal. Então eu sempre chegava assim, qual que é o mais novo? Tudo que tinha de mais novo de aparelhos da Nextel, eu tinha. Nextel Ferrari, Nextel não sei o que, Nextel isso, eu tive todos. Porque era a minha necessidade emocional. Ter um celular daquele, na minha cabeça, assim, não, mostra que eu tenho outro nível. Ó, tá vendo? Ó, eu posso ter um celular desse. Era incoerente com o restante das coisas que eu usava. Exemplo, com sapato, com calça, até mesmo com o carro. Mas o celular, para mim, era importante. Por isso que não dá para julgar, porque, infelizmente, o celular traz um efeito muito grande na vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, aí esse é um ponto. Aí, segundo ponto, você tem maturidade emocional para ser atacado, igual você trouxe o exemplo da sua amiga? Porque, olha só, se você não tem, você trocou, comprou, fica quietinho. O invejoso, você tem que pensar o seguinte, você convida ele para a sua vida. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você convida ele para a sua vida quando você começa a mostrar aquilo que ele não precisava ver. Quando você começa a falar aquilo que ele não precisava ouvir. Então, porque você não tem uma gestão emocional, você acaba falando demais, mostrando demais e atrai o invejoso para a sua vida. E o pior, você não tem nem maturidade emocional para lidar com ele. Vai acontecer o que você trouxe aí. O primeiro ataque que o invejoso traz na sua vida, você bloqueia. Você trava, você começa a chorar. Você fica preocupada, você se arrepende de ter comprado. Você se arrepende de ter mostrado. É justamente por isso. Então assim, tem maturidade? Não tenho. Segura. Já que você não conseguiu segurar para não comprar aquilo, já que você comprou, então segura. Não deixa as pessoas ficarem sabendo antes do dia ideal, da hora, porque uma hora alguém vai descobrir, mas você antecipar isso vai te trazer um problema. Então olha só, outra característica de quem é invejoso, desvaloriza as conquistas das outras pessoas. Então é muito comum, você chega, mostra algo à pessoa, desvalorizar aquilo. Ela fala para você assim, tá legal. Você vai, trocou de carro, a pessoa chega e fala assim, pena que essa cor aí, né? Ninguém gosta. Na hora que você for vender, ninguém compra. Pena que esse modelo aí não é completo. Então a pessoa sempre está desvalorizando a conquista de outra pessoa. Ela não consegue vibrar, ela não consegue participar daquele momento. Ela não consegue ter uma felicidade junto com a pessoa, porque a inveja não deixa. Vamos lá, Arielle. Algo que eu comecei a pensar agora também é que antes eu mostrava tudo. Tudo que acontecia. Gente, que mania. Tudo que acontecia eu mostrava. E aí depois eu dei uma parada, assim, não foi nem por ninguém falar, mas eu parei. Depois eu comecei a ver que as pessoas questionavam, mas não era um questionar de preocupação. Por que você não tá postando nada? Tipo, não tá acontecendo mais nada na sua vida? Por que você não tá postando mais nada? E foi aí que me deu Os invejosos estão nas redes sociais. A terceira característica aqui, ó. Ele está constantemente acompanhando a vida das pessoas e se comparando às pessoas nas redes sociais. Por que o story é importante para algumas pessoas? Porque é lá que ela tem acesso à intimidade da pessoa. Então você tem ali o feed, que é um tipo de postagem, e você tem nos stories, que é outro tipo. Geralmente os stories trazem um pouco do seu dia a dia. E é ali onde o invejoso ele se acaba, é a TV dele. Ele fica o dia inteiro ali só acompanhando a vida das pessoas. Então, é uma característica. E outra coisa, ele se compara muito. Então aquela coisa de você comprou algo, se ele achar que o dele é melhor, ele vai te falar. Entendeu? Ou se ele viu algo de alguém, ele está sempre se comparando, porque essa questão incomoda muito dentro dele. Outra característica, geralmente é competitivo, ele quer te superar de alguma maneira. O que ele tem precisa ser melhor que o seu. Então o invejoso tem muito isso, entendeu? Então esse acompanhamento que ele faz
vem junto ali uma competitividade, então o que ele tem precisa ser melhor do que o seu. Então repare que é o seguinte, o invejoso, ele basicamente, a vida dele é olhar a vida das pessoas. Ele não consegue cuidar da vida dele. E outra coisa, ele não se realiza também. Ele pode ter algo realmente que o dele é melhor do que o outro, mas ele não se realiza. E ele é inconformado com pessoas que estão em níveis abaixo que o dele e são mais felizes do que ele. Pode ver que é uma característica do invejoso. Para ele não entende. Como assim? Eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho esse cargo, e as pessoas com um cargo menor do que o meu e são felizes. Estão rindo, estão comemorando. Isso para ele não faz sentido. Isso é uma coisa que o incomoda muito. Ô Cleiton, a gente pode também considerar inveja quando às vezes alguém vem te elogiar na frente de alguém e essa pessoa... Com certeza. Receber um elogio em público. No mínimo 3, 4 invejosos na hora ali, se segurou, mas não gostou. E quando você percebe, tipo, qual que é a sua melhor reação? É claro que, assim, eu sempre fico às vezes constrangida. Eu preferia não ter ouvido esse elogio em público. Aí é a sua reação. Porque uma coisa importante sobre o invejoso... Não adianta você provocar ele. Então assim, vamos supor, eu elogiei a Ingrid, aí alguém aqui sentiu inveja. Então não adianta a Ingrid chegar e falar, você viu? Obrigado, Cleiton, olhando para a pessoa. Não faz isso, porque nessa disputa você vai perder. Então aqui é o seguinte, percebeu que alguém ficou incomodado? É uma coisa que eu aprendi. Para cada degrau que você sobe do sucesso, você tem que descer 2 na humildade. Porque toda vez que você é promovido, toda vez que você recebe algo, as pessoas já vão te atacar, porque elas não têm maturidade para lidar com o seu crescimento. Por isso que a sua postura tem que diminuir um pouquinho ali. Fala menos, porque qualquer coisa que você falar agora vai pesar contra você. Entendeu? Então, numa situação como essa, receber um elogio em público, percebeu que incomodou algumas pessoas, só agradece, obrigado. Não precisa falar nada, não precisa ficar olhando, não precisa ficar com o peito cheio, não precisa ficar comentando isso aí depois. Gente, você viu que legal? Eu ganhei o parabéns do chefe. Não fala isso. Porque é só questão do líder sair e você falar assim, que legal, ganhei o parabéns, o invejoso vai se manifestar. Te deu parabéns porque ele não sabe o que você apronta. Ele vai soltar alguma para desvalorizar aquilo que você acabou de receber. Mas assim, como que eu faço, no caso, para ter uma dosagem certa daquilo que eu devo comentar, porque talvez ajude no meu crescimento, e daquilo que eu só tô atraindo pessoas negativas na minha vida? Sempre que a emoção tomar conta, você vai atrair o invejoso. Porque você vai falar o que você não deveria. Você não consegue calcular assim, peraí, isso daqui é para ser compartilhado? Essa pessoa vai ficar feliz? Ou eu vou atingir essa pessoa? Então, sempre que a emoção ela toma conta, você tem a tendência a falar o que você não deveria e sem perceber que naquele ambiente tinha um invejoso e ele vai ficar de olho em você. Ele vai te atacar. Ok? Cleiton, às vezes também não compartilhar algo quando, um exemplo, sei lá, minha mãe não estiver num dia bom. Isso também a gente usa de estratégia para que isso não volte, tipo, a ser ruim. Pode ser algo bom eu falando, mas se ela não estiver num dia legal, pode ser que... A necessidade de aceitação pode fazer com que você compartilhe algo com a sua mãe esperando dela um parabéns. E que nem você falou, ela não está no dia bom, ela nem entendeu a minha conquista. Tem isso, às vezes as pessoas não entendem a sua conquista, ela não tem noção do que aquilo representa para você. Entendeu? Mas não quer dizer, não tem a ver com ela, tem a ver com você, porque você gera expectativa por causa da necessidade de aceitação que você tem da pessoa. Então essa leitura é importante. Será que é o momento? Porque assim, já que eu estou esperando essa reação dela, então eu tenho que falar no momento certo, no momento que ela vai me ouvir, que ela vai interagir, que realmente ela vai entender ali. Ok? Vamos lá. Por que geralmente as pessoas são invejosas? Onde começa isso, Cleiton? Eu anotei aqui algumas coisas para você entender por que nasce o invejoso. Quando que começa a surgir o invejoso? Baixa autoestima. Então a baixa autoestima prejudica muitas pessoas porque ele não acredita nele, porque ele acha que ele não é capaz. Então ele não sabe como lidar com esse sentimento, ele fica com raiva das pessoas que conseguem. Isso se torna uma inveja. Outra característica, comparação constante com outras pessoas. Se você tem um hábito de se comparar constantemente com outras pessoas, você pode estar sendo invejoso sem você perceber. Se a todo momento você está olhando o que o outro veste, o que o outro usa, onde ele vai, os ambientes, isso pode desenvolver em você o sentimento de inveja sem você perceber, porque isso vai te fazer mal. Você vai começar a olhar para essa pessoa de uma maneira diferente. Outra coisa, experiências passadas, traição, abandono, rejeição, tudo isso pode desenvolver na pessoa o sentimento de inveja. Vamos pegar na Bíblia.
Se você pegar a história de José, porque a Bíblia fala que os irmãos tiveram inveja de José. Então, se você pegar um pouco antes dele revelar o sonho que ele teve, você vai perceber que ali fica muito claro que o pai tratava José diferente. O pai deu uma túnica para José diferente dos irmãos. Então, os irmãos não souberam como lidar com isso. Ali desenvolve o sentimento de rejeição. Eles podem desenvolver o sentimento de abandono. Poxa, parece que o nosso pai só gosta do José, só existe o José, a preocupação dele está com José. E é justamente esse sentimento de rejeição que pode ter desenvolvido nos irmãos de José do Egito, esse sentimento de inveja, a ponto de vendê-lo depois e falar para o pai que ele morreu. Então, olha só, o sentimento de abandono, se você já foi abandonado, se você já foi rejeitado, pode ser que você já desenvolveu um sentimento de inveja com algumas pessoas sem perceber. Por quê? Por causa da ferida que você carrega, do gatilho que está dentro de você. Então, é importante essa reflexão. Você entender em que momento o sentimento de inveja pode entrar na sua vida. Pode falar. Eu já vi até casos, assim, de mães que têm inveja dos seus filhos e, assim, sempre querem estar acima deles. Mas o que leva? É só as raízes, a educação que teve, a forma que foi tratada, que faz com que essa mãe seja assim? É questão emocional. Então, assim, ela não se realizou na vida, vamos falar assim. E, de repente, ela percebe que o filho vai conseguir aquilo. O certo seria o seguinte: a realização dela é dobrada, porque ela vai ver o filho realizando. Não, se ela não tiver uma maturidade emocional, não vai acontecer. Pode ter uma inveja, sim, pode não saber lidar com o crescimento. É muito comum os pais que não sabem lidar com o crescimento do filho. Aí tem a ver com a mentalidade, não tem a ver, às vezes, com a inveja. O pai não está com inveja do filho, mas ele está tão preocupado com o que está acontecendo que ele acha que o filho está se precipitando, metendo os pés pelas mãos. Então, distinguir aqui, separar o que realmente é inveja e o que pode ser apenas uma preocupação em excesso pela mentalidade que a pessoa carrega. Entendeu? Então, se você pegar as características que nós trouxemos, a inveja, às vezes, de um pai para o filho, de uma mãe para o filho, não é inveja, é apenas uma preocupação em excesso, com medo do filho se quebrar a cara, se frustrar, alguma coisa nesse sentido. Ok? Outro motivo pelo qual as pessoas se tornam invejosas: sentir-se ameaçado. Ameaçado no sentido da pessoa tomar o lugar, ameaçado no sentido da pessoa se tornar mais aceita do que ela, entendeu? Então, assim, você é mais queridinho do que eu, as pessoas gostam mais de você do que de mim, que também tem uma ligação com a rejeição, mas isso também é um motivo pelo qual algumas pessoas se tornam invejosas. Outro ponto que eu anotei aqui, medo de perder algo ou alguém. Então, esse medo de perder pode trazer também um sentimento de inveja, medo de perder uma pessoa, medo de perder alguma coisa, entendeu? Então, assim, é como se é inevitável você perder aquilo. Então, você olha para uma pessoa, você tem inveja porque ela vai conquistar. Tipo assim, você está perdendo e a pessoa não está perdendo, que é o grau comparativo que entra também. Então, esse medo de perder as coisas pode desenvolver em você o sentimento de inveja, porque parece que na vida só você perde, as outras pessoas não perdem. Então, isso também ajuda. Outro ponto aqui, desejo de possuir o que os outros têm. Tem um nível porque vamos falar que a inveja tem níveis, né? Tem um nível de inveja que não é o desejo de ter o que você tem, é o desejo de ser quem você é. Então, assim, eu não quero ter uma garrafa igual a sua, eu quero ser você para usar a garrafa. O nível de inveja mais elevado é isso. A pessoa ela não quer o que você tem, ela quer ser você. Entendeu? Mas tem níveis um pouco mais abaixo que a pessoa gostaria de ter o que você tem. A pessoa gostaria de ter a popularidade que você tem. A pessoa gostaria de ter essa empatia que você tem, essa simpatia que você carrega. Essa coisa de você chegar nos ambientes e todo mundo gostar de você. Pode desenvolver o sentimento de inveja. Você convive com uma pessoa que você considera que ela é melhor do que você, parece que todo mundo gosta mais dela do que de você, pode desenvolver em você o sentimento de inveja. Isso aqui é comum também. Outro ponto importante, falta de reconhecimento ou valorização. Se você vive num ambiente onde todo mundo é valorizado, você nunca tem um reconhecimento, nunca ninguém te valoriza, pode também desenvolver em você o sentimento de inveja. Porque você não tem um reconhecimento. Parece que, poxa, eu nunca acerto. Só as pessoas que fazem o que é correto, da minha parte nunca sai nada. Isso também pode desenvolver inveja. E um outro ponto que eu coloquei aqui, crenças limitantes sobre si mesmo.
Se eu carrego crenças, se eu acho que eu não consigo, eu posso me tornar um invejoso. Porque eu não acredito ser capaz de fazer aquilo. E eu fico inconformado que as pessoas conseguem fazer. Então as crenças também te levam a se tornar uma pessoa invejosa. Cleiton, assim, pra você, qual que é um dos piores invejosos, assim, uma situação que você possa... Para mim, o pior invejoso é aquele que quer ser você. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo tem capacidade, desde que a pessoa pague o preço e ela busque isso, porque esse para mim é o pior invejoso, porque ele quer ser você, mas ele não quer passar pelo processo que você passou. Ele quer ser você, mas ele não quer pagar o preço que você pagou. Então, para mim, isso aí é absurdo, a pessoa pensar isso sem perceber, porque muitas vezes o invejoso, ele não tem consciência que ele é invejoso. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, você é invejosa, ela vai ficar brava com você. É difícil uma pessoa que assume, eu sou invejoso. Não, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim o pior invejoso é esse, aquele que ele quer ser você, só que ele não quer pagar o preço. Ele quer pegar um atalho, ele quer encurtar o caminho, entendeu? Acho que esse é um dos piores, porque na realidade, esse sentimento que ele desenvolve, ele fica acompanhando a sua vida, ele deixa de viver a vida dele, e isso muitas vezes vai te fazendo mal também, no sentido dos olhares, aquilo que ele vem desejando, entendeu? E eu queria aqui agora interagir com você que está nos acompanhando aqui. Escreve se você reconheceu, né, nessas características que nós trouxemos aqui nesses pontos, no seu meio, no seu convívio, pessoas invejosas. Então você coloca assim, Cleiton, eu tenho pessoas invejosas no meu convívio. Ou só põe, eu conheço pessoas invejosas. Pronto, põe assim, eu conheço pessoas invejosas. Que é só para a gente interagir aqui, para poder saber se você conseguiu identificar os invejosos que convivem com você. Cleiton, como que eu faço para me proteger? Como que eu faço para me libertar? A proteção eu vou explicar daqui a pouco, mas como que você identificou que você é invejoso? Como que eu faço para me libertar? Tem algumas dicas aqui importantes. Para você que assumiu, não precisa falar para ninguém, mas você identificou, cara, em alguns momentos eu tenho esses sentimentos aí que o Cleiton falou, então eu sou esse invejoso. Vamos lá, primeiro ponto, trabalhe a sua autoestima e a autoaceitação, tá? Aceite quem você é. Aceite que, olha, você pode não ter a habilidade que aquele tem, mas você também tem habilidades. Você pode já não ter conquistado o que aquele conquistou, mas você também tem as suas conquistas. Aceite quem você é. Isso vai fazer com que você olhe mais para você e menos para as pessoas. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, diminua a comparação com outras pessoas. O grau comparativo prejudica muita gente. Porque o grau comparativo te impede de entender quem você é, o valor que você carrega, as conquistas que você já teve. Então, cuidado com essa comparação constante com relação a outras pessoas. Diminua, porque isso vai te ajudar. Terceiro ponto, pratique a gratidão pelo que você tem. Isso aqui vai te ajudar muito nesse processo de libertação. Isso aqui vai te ajudar muito nessa questão da inveja não te acompanhar. A gente sempre se preocupa com os invejosos que nós convivemos. Nunca nos preocupamos se nós somos o invejoso. Se você teve dificuldade de encontrar um invejoso, pode ser que você seja um invejoso e você nunca percebeu. Falar que você nunca teve um despertar. Não, nunca pensei assim, Cleiton. Nunca senti vontade do que você falou. Nunca. Cara, cuidado. Porque tem coisas aqui que são comuns. O grau comparativo é comum. Todo mundo tem um grau comparativo. Se compara em algum momento. Pode ser que você passou do ponto e não percebeu. Outra coisa, aprenda a se comunicar de uma maneira honesta, de uma maneira aberta com pessoas da sua confiança. Aprenda a pedir ajuda. Tem momentos que você precisa. Tem momentos que você precisa abrir o coração. Tem momentos que você precisa ficar vulnerável. Tem momentos que você precisa falar para as pessoas, olha, eu não sabia que eu tinha, por causa dos meus gatilhos, esse sentimento de inveja aqui com relação a outras pessoas. E o último ponto que eu coloquei aqui, esteja rodeado de pessoas que trazem uma influência positiva na sua vida. A pior coisa que tem é você ter gatilhos, feridas e você estar cercado de pessoas negativas. Pessoas que vão potencializar as coisas ruins na sua vida. Pessoas que vão estimular o sentimento de inveja com relação a outras pessoas. Então isso daqui é importante. Sobre como me blindar dos invejosos, eu acho que vale, porque eu já falei aqui em alguns pontos, a gente gravar um episódio, o próximo episódio, ser sobre maturidade. Explicar um pouco a importância da maturidade. Explicar como funciona, quais as áreas
que você precisa ter maturidade. Quais são os tipos de maturidade? Se você gostaria de assistir essa aula, Cleiton, eu gostaria de assistir a aula sobre maturidade. Escreve aí nos comentários. Cleiton, gostaria que você gravasse sobre maturidade. Cleiton, eu quero que você fale sobre maturidade. Porque a maturidade é uma coisa extremamente importante quando a gente fala sobre crescimento, sobre avanço, sobre sucesso, sobre gestão emocional. Então eu acho que vale aqui uma aula. O que vocês acham? Eu apoio Eu demais. apoio. Que vocês hoje só balançaram a cabeça, Não, né? Só ficava assim, Não, a minha cabeça tá borbulhando ainda, isso é outra coisa. Eu tô pensando aqui em relação à comparação, porque eu já tive muito, né? Então isso significa que era um sentimento de inveja que eu tinha sobre as outras pessoas. Você assume? Sim, eu tinha essa questão muito de comparação. Então não era grata a nada. Então eu tinha esse sentimento, porque eu nem me valorizava, nem valorizava as minhas conquistas. Então eu acabava olhando pro outro. Eu falava assim, nossa, eu queria um dia chegar e poder alcançar profissionalmente um cargo. E eu nunca consegui. Eu ia na faculdade, eu não gostava dos cursos, eu não me dava bem. Então eu tinha esse negócio de comparação. Muito bom. Olha, assumir é o que eu falei. São poucas pessoas que conseguem. Você assumir, olha, eu era invejoso, porque eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje. Eu era invejoso, porque eu não tinha o entendimento sobre as coisas da vida como eu tenho hoje. Não tem nada de errado com isso. Talvez pode ser que você esteja na fase... Eu sou invejoso. E porque eu admiti e eu entendi que isso daqui é algo negativo na minha vida, eu preciso eliminar. Pode ser que você continue sendo invejoso e porque você não identificou, não assumiu, você não precisa trabalhar isso. Você está mais preocupado com os invejosos que convivem com você. Ok? Pega esse link, compartilhe nos grupos de família, compartilhe lá no seu Instagram, marca lá Cleiton C. Pinheiro, coloca lá o título, ó, como identificar o invejoso. Isso aqui é importante, vai ajudar outras pessoas. Outra coisa, eu quero te fazer um convite. Dia 18 de novembro, aqui em Alphaville, nós temos a Rota do Conhecimento. Então será das 9 às 18 horas a oportunidade para você entender um pouco mais sobre a sua rota, sobre a gestão emocional, sobre os próximos passos. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui, olha aqui para mim. Presta atenção, para o que você está fazendo e olha aqui. Não tem desculpa. Porque você não vinha na Imersão Evolution porque eram 3 dias. Tá bom, é um dia só. Você não vinha na Imersão Evolution porque, Cleiton, o ticket é alto, eu não tenho condições de pagar. Tá bom, o ticket agora é baixo. 497. Então, não tem desculpa. Então, se você não estiver na rota, não tem desculpa. Porque eu não moro em São Paulo. Oportunidade de conhecer São Paulo. Oportunidade de viajar. Então, não tem desculpa. Então, é a oportunidade de você já se preparar para 2024, para que 2024 seja um dos melhores anos da sua vida. Venha para a Rota do Conhecimento. Não, você não entendeu. Não estou te convidando, não. Estou já intimando, vamos falar assim, estou te convocando para que você esteja na Rota do Conhecimento, para você poder crescer, avançar e 2024 ser um dos melhores anos da sua vida. Rota do Conhecimento, dia 18 de novembro, você está convocado. Cleiton, e é uma oportunidade das pessoas conhecerem a equipe pessoalmente, né? Sempre eu quando não é o Matheus, assim, é a Ingrid. que você deveria vir. É uma oportunidade de você conhecer Você vai estar lá, dona Ingrid? Claro. Dona Ingrid vai estar lá trabalhando. A Ari vai dona estar Arielle. lá. O Matheus, que vocês Matheus gostam. talvez. Olha lá, você fala Matheus, ele já dá um jeito ali de falar, ele quer, tipo assim, gente, eu tava lá. Não fala Matheus, que ele já se empolga, vocês já sabem como ele é. Enfim, mas é uma oportunidade de você estar realmente com a nossa equipe na Rota do Conhecimento, dia 18 de novembro. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.